Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Sonambulismo Torturado. André Luiz, Hilário e Aulus, eles voltam à reunião mediúnica. Eles estavam acompanhando fora da reunião mediúnica, em aposento próximo, o caso mediúnico de epilepsia retratado no capítulo 9. E, retornando à reunião mediúnica, percebem que a dona Eugênia, que havia ficado na reunião, já está tendo um segundo atendimento e o espírito que foi ali tratado é levado pela equipe espiritual para receber atendimento. Clementino, dirigente da reunião mediúnica desencarnado, vem ao encontro deles e lhes propõe a manifestação de um outro espírito obsessor também por dupla finalidade, para fins de estudo deles, dos três, principalmente de André Luiz, que vai nos retratar os escritos através das obras, e também para atender o próprio obsessor. Clementino, então, deixa ali Aulus como o supervisor daquele episódio que, digamos assim, vai ser notável para os encarnados e volta para a direção da reunião mediúnica. Portanto, naquele momento em que os encarnados percebem a manifestação de um espírito através de um médium, não é um único momento, não é o único episódio, na verdade, é neste momento único, mas não é o único episódio do qual o dirigente da reunião mediúnica tem que tomar conta, mas ele tem diversos assessores e colocou o Aulus para estudar e auxiliar naquele caso, podendo também ele voltar e intervir como ele fez quando julgou necessário. Então, Clementino, voltando à posição de dirigente da reunião mediúnica, avisa os guardas que permitam a entrada de um determinado senhor, de um obsessor. Lembram que na reunião mediúnica, fora da mesa, tem 4 pessoas. Tinham 4 pessoas no começo da reunião. Um desses era a mãe e o filho que teve o ataque de epilepsia, há pouco, retratado no capítulo 9, e um jovem casal, que ali agora estava. Um jovem casal que ali agora estava, eles são bem trajados, são pessoas, digamos, em linguagem mais simples, são pessoas da aristocracia. Estão ali bem vestidos. E o espírito obsessor é liberado. André Luiz percebe que ele é um louco, que ele é um alienado mental característico. A densidade perispiritual é muito significativa, os fluidos perispirituais são muito densos, ele tem uma ferida na cabeça e uma úlcera significativa na garganta. E sobre ela, a jovem casada, ele se precipita sobre ela como um felino sobre uma presa. E as reações dela, então, ela dá um grito em uma significativa transfiguração, não se afasta do corpo, como foi o caso da epilepsia, em que o irmão entrou em duelo franco um com o outro no plano espiritual, né? Caiu no ataque epilético, saiu do corpo e eles ficaram a duelar francamente. Ela não. Ela não saiu do corpo e começou a chorar de forma convulsiva e ela própria se contorcia significativamente sobre a influência integral do espírito obsessor. Logo mais, ela tem ainda em pranto ardente, pranto significativo, ela tem um relaxamento do corpo físico e, em vez de falar, em substituição à fala, sai alguns assobios roucos, algo completamente incompreensível. Agora vejamos, a transfiguração foi o episódio da transfiguração retratada nos livros dos médiuns que ela viveu ali? Não, ainda não.
mas ela não está muito longe disso. A transfiguração retratada no Livro dos Médiuns, que uma pessoa pode tomar uma aparência de algum espírito já desencarnado, de alguma pessoa já falecida. E ela é uma médium sonambúlica, que permite uma manifestação mais livre do próprio espírito, e ela, como não está participando da reunião mediúnica, ela não é uma médium que está trabalhando na reunião mediúnica, ela não aplica freios ao espírito para que ele se manifeste ali dentro dos limites de honradez, dentro dos limites do que é aceitável no contexto social. Mas ainda ela não está transfigurada, como retrata o Livro dos Médiuns, mas também não está longe desse episódio. Ela tem até as contorções e Allan Kardec diz nos Livros dos Médiuns que muitas vezes as transfigurações, que a pessoa toma completamente a aparência de alguém que já desencarnou, inclusive com mudança de peso, ela começa com contorções, algumas vezes, com alguma frequência, e ela já está tendo essas contorções e ela própria é quem os executa. Mas, passado esse primeiro episódio, ela relaxa a musculatura como um barco à deriva. E a manifestação de voz é uma voz rouca incompreensível. Bom, Clementino então retorna e, agora influenciando Raul Silva, para dar passe na região torácica, e aí a fala se torna compreensível. A fala se torna compreensível e o espírito está dizendo com uma energia, uma emoção muito significativa: filha desnaturada, assassina, repetindo várias vezes, filha desnaturada, nada te salva, nada te salva. Eu não quero receber benefícios. Eu quero estar contigo para que tu estejas comigo. Vamos à região das trevas para a partilha significativa da dor. E ele também está chorando. Não te perdoo, não te perdoo. E em determinada hora, lembra que André Luiz falou que ele estava completamente alucinado, ele cai numa gargalhada sinistra e alterna entre a posição de choro, de vítima, e de uma gargalhada de um palhaço vingador que também está a escarnecer do caso. Vamos retratar tudo a respeito do episódio. E Raul Silva está falando de uma forma muito amorosa com ele. Meu irmão, perdoa. Meu irmão, perdoa. O caminho é de entendimento, meu irmão. O perdão traz um caminho de renovação para nós. Nós precisamos auxiliar para sermos auxiliados. Nós precisamos ajudar para sermos ajudados. Perdoa, meu irmão. Perdoa. Vamos buscar o entendimento. Não. E depois de uma equipe toda de espíritos auxiliares de Clementino, ele está a chorar se dizendo um renegado. Se dizendo um renegado e que para ele não tem solução. E que ele também não vai perdoar. Mas depois ele é retirado e ela volta, a jovem volta à normalidade. Durante o episódio, o Hilário percebeu que era ela quem se manifestava. Ela que dizia as palavras, era ela quem se contorcia. É que durante o episódio a manifestação deles é tão unida, uma manifestação cérebro a cérebro tão unida, que ela manifesta todos os trejeitos, todo o desequilíbrio dele. Inclusive, naquele momento do episódio mediúnico, é um intercâmbio mediúnico de baixo nível, mas é o intercâmbio entre duas almas,
a garganta dela está entumecida e avermelhada. Ela reflete exatamente todas as sensações do espírito. E ainda, ela está num estado de sonambulismo. Então é como um sonambulismo retratado na questão 426 do Livro do Espiritismo. Um sonambulismo provocado, não é um sonambulismo natural, em que a pessoa dormiu e se manifestou pelo fenômeno do sonambulismo. Não. O dela é um sonambulismo provocado, sonambulismo magnético provocado, não por um encarnado, mas por um espírito. E ela, sem sair do corpo, entra no estado de sonambulismo. Mas que estado de sonambulismo é esse? Que a questão 425 do Livro dos Espíritos vai dizer que o estado de sonambulismo é um estado de independência da alma em grau maior que o do próprio sono, em que o espírito se manifesta muito mais livre com todas as suas faculdades. Mas esse sonambulismo não. Vejam que André Luiz então vem complementar Allan Kardec, porque esse é o sonambulismo torturado. Então, não vão ocorrer aqueles fenômenos comuns do sonambulismo, quer dizer, que tem alguma frequência, como ideias inatas, ideias muito amplas e exatas, profundas sobre determinado assunto, como fazem alguns sonambúlicos, com visão à distância, com visão através de objetos, com um intercâmbio mediúnico com o espírito superior, retratando determinado. O sonambulismo ali é torturado, ela está hipnotizada, nada desses fenômenos. E ainda, ela cai em espírito também num sono profundo e passa a retratar o espírito com todas as sensações que o espírito possui. E Hilário diz assim, me parecem como que duas almas num só corpo, duas plantas num só vaso. E Aulus confirma, efetivamente, é uma ideia correta. Agora vamos ver a questão, vamos relembrar uma coisa, a questão 473 do Livro dos Espíritos, o que é que ele diz? Que um espírito, ele não pode entrar num corpo e agir em substituição ao espírito que está encarnado. Ele não toma o lugar e age naquele corpo como se fosse dele. A questão vai dizer que é sempre uma obra, uma ação simultânea, uma ação concorrente do espírito e do médium, e que é sempre o espírito encarnado que se manifesta conforme a sua vontade. Mas vejam, não é bem assim que acontece. Então é outra complementação que traz André Luiz. Porque o espírito está se manifestando ali por ela, por essa médium, sem que haja um freio. Ela, como entra num estado de sonambulismo, há uma manifestação integral da vontade do espírito. Então, de certa forma, é ele quem obra, é ele quem age. E ela repete obrigatoriamente, estando nesse estado de sonambulismo torturado. No livro Missionários da Luz, tem um caso de obsessão que é uma possessão completa. O espírito dominou o corpo, influenciou todas as células da pessoa, da cabeça aos pés. Porém, com relação ao mundo mental, não. Com relação ao mundo mental, é uma subjugação. Apesar de uma coabitação, de uma possessão, de um lado, o espírito que havia sido um escravo maltratado, toda a família maltratada, no livro Missionários da Luz. Ele está agindo, palavras do livro, com manifestações satânicas. Porém, do outro lado, a médium está pedindo a liberdade, está suplicando a liberdade da influência espiritual, digamos assim, nas palavras dela, demoníacas, que me livra do demônio. Então, mentalmente, é um caso de subjugação, apesar de ser um caso de possessão ou coabitação física.
Mas mental não, no livro Missionários da Luz. Agora, nesse exemplo do sonambulismo torturado, não é bem assim. Não é bem assim. Existe mais até do que uma subjugação. Mas isso é porque ela entrou num estado de sonambulismo. Ela está hipnotizada. Ela, dentro do seu próprio corpo, está dormindo e permite a manifestação integral do espírito com seus mínimos detalhes, inclusive com características físicas. A garganta ficou ruim. Ele transmite para ela todas as sensações. Então vamos à história de vida passada deles. A história de vida passada é que ela era uma filha única. Ela era uma filha única de uma família muito rica e a única, portanto, herdeira, o pai, já era viúvo. E ela se consociou com um rapaz lá, se relacionou com um rapaz que, porém, não agradou. Porque o genitor percebeu que ele estava muito mais interessado nas finanças do que no bem dela. E insistiu para que ela dispensasse o rapaz, no que não foi atendido. Ele então se revoltou e se indignou, iria deserdá-la. Porém, a filha adotiva, por influência do rapaz, envenenou o próprio pai. Envenenou o próprio pai e, em 2 semanas, sofrendo, em 2 semanas, ele desencarnou. Bom, ainda da vida anterior, dito e feito. Tempo de luto curto, o que o pai falou era a mais pura verdade, começou o seu processo de aflição e dificuldade pelas ações do cônjuge, porque ele era um jogador inveterado e um devasso, confesso, levando-a à tortura física, à tortura moral, e ela ficou efetivamente muito mal. E pelo lado espiritual, o pai também começou a obsidiá-la, tornando a vida dela bastante aflita, com extrema dificuldade. Então, é de muito longe que começa o tormento dela. E quando ela desencarnou, ela ficou em região inferior, sob o ódio significativo do pai. E quando reencarnou, agora vamos para a vida atual. Quando reencarnou, ainda no período da infância e da juventude, ela estava recebendo influência, ainda que à distância. Quando ela se casou, e o marido achou que o casamento ia dar fim naquelas dificuldades, porque, digamos assim, era um enigma o caso dela para a família. Era um enigma. Porque ela era de boa procedência com relação às questões sociais, econômicas, uma bela cultura, porém sempre se manifestava de forma chocante. Começou com alguma insatisfação e depois com melancolia. O livro traz palavras da década de 50 relativas à psicologia atual, então com algum grau de depressão e também de insatisfação. E logo mais com o passar do tempo, quando chegou à puberdade, ela atingiu um estado mais grave. Nas palavras da década de 50, uma crise de nervos. Ou seja, ela está desmotivada, a irritação é mais significativa, ela tem cansaço extremo, sudorese e ainda problemas circulatórios. Aparece com edemas e aparece com inchaços. Pela puberdade foi levado a vários médicos renomados. Tratamento e palavras em vão dos médicos. Foi levado a um cirurgião que operou a tireoide. Em vão. Em vão. Foi ao casamento porque o esposo achou que no casamento
ela ia ser restabelecida dessas dificuldades, mas piorou. O caso piorou. E a gravidez, ainda no período dela jovem, bem jovem, logo após o casamento, conforme estava na programação, era para receber esse obsessor. Mas ela, sentindo a presença dele, que era o próprio pai de vida passada, teve um medo irrefreável e provocou o aborto com rebeldia e violência. E então, depois disso, depois desse episódio, a ação da amplitude do espírito obsessor sobre o casal se tornou muito mais significativa. Ela deixou de ter as crises dos nervos, que são aqueles sintomas atuais que nós falamos: irritação, desmotivação, cansaço extremo, sudorese, problemas de circulação, inchaço e edema, e passou, uma palavra que não se usa mais hoje em dia, para uma crise histérica com relação às questões psicológicas, facilmente irritável e dependência emocional. Sintomas: cãibra, sensação dos membros, braços e pernas pesados, com dificuldade ou até paralisia dos movimentos de um dos membros, frequência cardíaca elevada, inchaço do pescoço, dores de cabeça constante, desmaio, amnésia, tremor, tique nervoso, cãibras. Então, ela ficou num estado muito pior. E principalmente à noite, quando ela se sente sufocar e angustiada, deixando o esposo desolado. Mesmo depois de casada, foi levada aos médicos ainda, que deram os hipnóticos para induzir ao sono. Inúteis. Remédios inúteis. Foi levada ao hospital psiquiátrico, submetida ao tratamento da época de insulina e eletrochoque. Inúteis. Mas agora ela está numa fase de repouso e então o esposo está tentando o espiritismo. Ora, então o André Luiz Hilário pergunta, mas então o caso dela é simples de solucionar. Por que ela não tem uma nova oportunidade na maternidade? Seria efetivamente a maternidade uma bênção para ela, mas ela não está em condição de recebê-lo. Pela fuga justamente da maternidade, na situação anterior, ela lesou o centro genésico, que não tem uma possibilidade de acelerar o prazo de recuperação. Ainda que o remorso a tenha colocado na direção dos bons pensamentos, tem um prazo para a recuperação do perispírito e ela não vai se recuperar fácil. Com relação a esse ponto, conclusões. Todos os nossos equívocos praticados, mesmo que não conhecidos na Terra, lesam o nosso perispírito, que demora um determinado tempo para se recuperar. E ainda que as ideias do remorso possam nos auxiliar na boa conduta do bem pensar, existe um prazo de recuperação. Porque essa entrosagem, essa ligação psicofísica ocorre na nossa mente. E a vida física, olhem que legal, a vida física é um resumo das energias da alma. Se o pensamento está desequilibrado, os órgãos estão desconcertados. Se não há inteligência, então não há ordem. Então, vejamos, no caso dela, ela cometeu um parricídio, quer dizer, um assassinato do próprio pai. E apesar disso não ter sido conhecido na Terra, foi registrado nos tribunais divinos e o processo de corrigenda é o de uma longa
expiação. Então ela atravessou o período da infância e da juventude com dificuldades, comportamentos chocantes, e com o casamento agravou, e com a fuga da maternidade a coisa realmente ficou bastante difícil. Ora, Hilário pergunta assim, mas por que então que ela casou com ele, para piorar o caso? Ele é o rapaz que em vida passada a influenciou para cometer o parricídio e é chamado também a participar, portanto, agora do processo de recuperação dela. Ele deve agora auxiliá-la e também tem a sua cota de sofrimento, porque ele, quando se aproximou dela, se aproximou com o desejo de viver aquelas mesmas sensações do passado pelo qual ele a buscou. E agora, ela, no estado em que está, o obriga a meditar e a refletir sobre o seu próprio sofrimento. Ora, e diz o livro, esse é um caso, como milhares de outros casos existentes no mundo, e que os centros espíritas estão cheios desses dramas comoventes com relação a um passado remoto, lá atrás, ou com relação a um passado próximo. Ela é médium? É médium, é um intercâmbio mediúnico, mas é uma médium de reajustamento. Ela precisa primeiro se reajustar e vai, provavelmente, diz Aulus, levar anos nessa doença. E que nós, então, com relação à aproximação dos três, nós nunca nos aproximamos uns dos outros sem uma razão. Há sempre uma razão divina e muitas vezes é para ampliar o bem e também para a recuperação de débitos do passado. No caso dela, ela está se purificando através do sonambulismo torturado. Então vejamos, não é fácil. Não é fácil construir um médium satisfatório, um médium completo. Ela, na casa espírita, não tem condições de realizar um serviço de natureza mediúnica como comumente realizado na casa espírita. Mas ela, ali na casa espírita, participando da casa espírita, auxilia os próprios trabalhadores no desenvolvimento das suas virtudes, da paciência, do amor. E ela própria, o trio, de prece em prece, de reunião em reunião, de uma reflexão em outra reflexão, o trio vai melhorando. O pai assassinado agora, obsessor, a vítima tornada obsessor, vai encontrar a necessidade de compreender o perdão e, portanto, de perdoar. Vai compreender a necessidade do perdão. Ela vai se fortalecer e o esposo vai adquirir calma e paciência para que eles vivam uma união mais à frente, com idade mais à frente, uma união mais feliz. Então é fácil construir um médium satisfatório? Na palavra dos livros, um médium completo? Não. Exige dos espíritos que trabalham conosco muita tolerância, muito amor, muita paciência e muito trabalho. E o próprio médium também tem que trabalhar. Então existem muitos médiuns por aí, mas raros são os médiuns que já podem trabalhar livres dos compromissos do passado. Esses são raros. Médiuns livres dos compromissos passados para trabalhar na causa da humanidade são poucos. São poucos. Mas trabalhemos nós buscando o estudo e a prática do bem para que nós efetivamente vençamos os nossos dramas comoventes
de um passado próximo ou remoto, construindo a nós mesmos e nos tornando instrumentos mais adequados na mão dos espíritos superiores para o nosso próprio benefício e para o benefício do nosso próximo. Que Jesus nos abençoe.